Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para traduzir para o seu negócio a trilha que de fato vai fazer com que você desbloqueie o crescimento do seu negócio. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Marcel Malchevski. Ele que é engenheiro elétrico pela Universidade Federal do Paraná, especialista em gestão pela Harvard, mestre em Ciências e Informática Industrial, é cofundador e foi CEO da Bematec, onde liderou o processo de expansão, internacionalização e o IPO da empresa. Atua como presidente do Conselho da Copel, é conselheiro da Positivo Tecnologia e em 2011 fundou a TM3 Capital. A TM3 Capital, que é uma gestora de investimentos especializados em empresas de tecnologia, é a gestora que foi selecionada para fazer a gestão do Fundo de Investimentos e Participação do Fundo Soberano. A FIP, do Fundo Soberano, que tem 250 milhões que vão ser aplicados em empresas capixabas ou empresas que queiram investir no Estado ao longo aí dos próximos 5 anos. Marcel, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriel, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Marcel, fala um pouquinho para a gente sobre a TM3, que você fundou em 2011. TM3 é resultado de uma parceria minha, que sou empreendedor de tecnologia, com um profissional da área de finanças, um amigo meu, que eu conheci ainda na época da Bematec, que é o John Toscano. O John, ele começou a carreira no Icatu Investimentos, com a Cati Braga, foi da primeira equipe de Private Equity aqui no Brasil, desenvolveu essa habilidade, enfim, e criou uma pequena gestora. E eu, para iniciar investimentos, porque eu tinha deixado o papel de principal executivo da Bematec na época, em 2009 para 2010, e eu queria investir em empresas de tecnologia, queria ir para o outro lado da mesa, porque eu fui investido quando eu era uma startup. E eu queria fazer esse caminho de virar o lado da mesa, passar a investir em empreendedores. Só que para isso eu queria fazer da maneira correta. Eu queria me aproximar de um gestor, de alguém que tivesse a prática da gestão já bem trabalhada, bem conhecida. Então recorri ao John e ele cofundou, é o cofundador da TM3 Capital junto comigo. Isso foi há 10 anos aproximadamente. Então nasceu exatamente do meu interesse em fazer investimentos no setor de tecnologia. Hoje, quanto em custódia, em investimento vocês possuem ou já investiram? Hoje a gente está passando, Gabriel, do $500 milhão de ativos sob gestão, em vários fundos. Alguns fundos, o primeiro, por exemplo, já se encerrou, já foi, as empresas já foram vendidas, mas hoje, sob gestão, nós temos aí cerca de R$500 milhão. E quantas startups investidas? Nós fizemos ao todo, Gabriel, nesses 10 anos, mais de 50 operações. A maioria dessas operações foram investimentos em empresas de tecnologia, em startups. Foram aí mais de 30 startups. Para completar os 50 e tantos deals, negócios efetivados, foram operações de follow-on, ou seja, reinvestimentos em empresas que a gente já havia investido, ou saídas, venda da empresa que a gente investiu, porque o papel do gestor de investimentos é justamente fazer uma boa escolha do empreendimento de tecnologia, ajudar aquele empreendimento a crescer, a se desenvolver e ali na frente fazer a venda desse empreendimento junto com o empreendedor. Marcel, em relação a essa parte de investimento, a gente sabe que quando um negócio está começando, você tem várias possibilidades de rodadas de investimento. Qual que é o perfil de empresas, obviamente de tecnologia, mas qual o perfil, ou qual o tamanho, qual o porte, em que momento a TM3 Capital costuma se inserir dentro das empresas para investimento? Boa, Bruno. Essa é uma pergunta importante na área de Venture Capital. Nós chamamos os investidores de tecnologia digital, é um investimento de venture capital, que é um investidor de risco, é um termo que vem dos Estados Unidos, lá do Silicon Valley, e a gente adota aqui no Brasil também. Mas, em geral, a gente tem investido cada vez mais cheques maiores
em empresas já com um certo grau de desenvolvimento, já um faturamento, clientes, né, um produto já comprovado. Esse de novo, um termo em inglês, né, o americano usa muito esses termos e a gente acaba trazendo para cá, que é o sweet spot, né? Ou seja, a nossa prioridade de investimento são empresas aí que faturam ou perto, talvez entre 500 mil a 1 milhão de reais por mês já. Porém, vários desses 30 e tanto investimentos em startups, em empresas de tecnologia, foram no estágio inicial, né? Que é o investimento seed, quando é um cheque menor para uma startup bem menor que fatura aí 20 ou 30 mil reais por mês. Então nós temos no portfólio, ao longo desses 10 anos, Bruno, nós investimos tanto em startups que estavam iniciando, né? Temos investimentos, temos ainda no portfólio várias startups que faturam menos do que esse valor que eu passei para você, mas hoje a gente cada vez mais vem olhando as startups, as empresas de tecnologia que já têm um certo porte, já têm um certo faturamento aí que se aproxima de 1 milhão mês. O que vocês olharam para migrar um pouco desse perfil mais de investimento semente ou investimento anjo, enfim, ou uma rodada inicial, para pegar, talvez o termo aqui seria, novamente o termo em inglês, é uma scale up, né? Talvez alguém que já está ali num estágio de escala, né? De ganhar escala. Foi algum aprendizado que vocês tiveram ao longo dessa jornada ou foi uma mudança de mentalidade de vocês mesmo para pegar empresas que já estejam num estágio um pouco mais maduro, né? Bruno, tem a ver com a economia, com os economics, né? Como costumamos dizer lá. A gestora ela vem crescendo e os fundos que nós estamos, enfim, que captamos e hoje estamos investindo nas empresas, eles cresceram de tamanho, cresceram de porte, né? Então, se no início nós tínhamos lá 5 milhões para fazer alguns investimentos, podemos fazer lá, sei lá, 10 investimentos, dá 500 mil por empresa, né? Então aí você pega as startups, as empresas em estágio inicial. Na medida em que se começa a captar com institucionais, como aqui o Bandes, né, aqui no Espírito Santo, e trazer cheques maiores, cotistas de maior porte, family offices, e passa a ter fundos aí de 50, 80, 100 milhões ou mais, você tende a procurar empresas de tecnologia que estão captando cheques maiores. E aí você acaba, então, fazendo investimentos com cheques maiores, né? Então, e uma outra característica importante que vem na paralela é que a nossa gestora, Bruno, é uma gestora que a gente chama de smart money, hands-on. Desculpe os termos em inglês, mas é muito comum no setor você usar. É difícil a gente encontrar os termos em português, mas eu vou procurar explicando. O famoso mão na massa. Ali, mão na massa. Exatamente, a gente é muito mão na graxa, mão na massa. Ou seja, a gente a gente mentora os empreendedores. Como eu sou empreendedor, eu tenho muita facilidade em sentar na frente do empreendedor e saber das dores, entender as dores daquele empreendedor. Sejam dores profissionais de gestão, sejam dores até pessoais, societárias, né? Eu já vivi tudo isso. Então eu tenho muita facilidade em lidar com os empreendedores e com a necessidade de gestão daquele empreendimento. Então o que acontece é que, na medida em que a gente se propõe a ajudar as empresas a crescerem, a acelerar, construir atalhos para o sucesso daquela empresa, eu não tenho na gestora recursos ilimitados, né? Nós temos um número limitado de analistas, profissionais e parceiros que podem fazer esse trabalho de mentorar os empreendedores ali que estão buscando ter sucesso. Então, se eu tenho hoje um fundo de 100 milhões, se eu investir um cheque de 500 mil por empresa, o número de empresas é muito alto para que permitam acompanhamento próximo daquele empreendimento. Tá? Então, acabou sendo, por um lado, em função dos fundos terem crescido em tamanho, e por outro lado, da gente limitar o número de investimentos que a gente vai fazer, para poder acompanhar de perto esses investimentos. O outro lado da moeda é que, em geral, o retorno anual
de um empreendimento nascente é maior do que o retorno anual percentual de um empreendimento mais maduro. Então, se eu tenho um retorno por ano, uma TIR, né, uma taxa interna de retorno por ano, né, numa startup que eu investi de 35% ao ano, já quando a gente faz cheques maiores de startups mais maduras, né, já tem um faturamento, a TIR ela cai para 20%, 25% ao ano. Né? Então, essa é uma outra característica desse negócio do Venture Capital. Se você entra cedo, você tem a chance de fazer mais dinheiro percentualmente na venda do que se você entrar mais tarde. Porque delta entrou mais de valorização tarde, é maior. Exatamente, o delta é maior para as empresas menores no investimento anjo. Um outro lado, um contraponto desse processo é que o risco é maior. Né? Você tem que escolher melhor para não errar. A chance de uma empresa mais madura de quebrar, né, é bem menor do que a chance de uma empresa que está começando a quebrar. Né? Então são essas características que fazem com que a gente acabe nesse jogo, tendo optado por tudo isso, a gente optou por ir para empresas um pouco maiores. Perfeito. Você mencionou a questão da mentoria da TM3, mas que tipo de prestação de contas também vocês, de governança dentro das startups, vocês exigem ou se exigem, né? Como que elas também, para além da mentoria, prestam contas dos resultados que elas estão alcançando, do planejamento estratégico delas, enfim, como que acontece essa relação também? Hoje a gente aplica, Gabriel, um modelo de governança nas empresas investidas muito parecido, por definição, com a governança de uma grande empresa, né? Que a gente aprende lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, no IBGC, onde você tem um conselho de administração, você tem um formato de reunião de conselho onde existe a discussão dos números, do desempenho da companhia, das questões estratégicas, de RH, de recursos humanos, pessoas e assim por diante. Então, não é muito diferente de uma grande empresa. As discussões de conselho não são muito diferentes. É claro que você tem os comitês também do conselho que atacam, que são criados por demanda, por necessidade. Então, a empresa está precisando criar um canal de comercialização, né, um canal de distribuição. A gente pode criar um comitê do conselho para ajudar a empresa a estar mais perto da operação, a ajudar um comitê de canais, um comitê de aceleração do crescimento, por exemplo, comitê de finanças, comitê de pessoas, comitê de estratégia. Então a gente monta uma governança através de um conselho de administração. Se a empresa é SA, é um conselho de administração conforme a lei das SA. Se não é uma SA, é uma limitada, a gente monta um conselho consultivo e cria comitês para tratar de assuntos mais específicos. É claro que nós não vamos ter todo o formalismo, todas as formalidades de uma grande indústria, de uma grande empresa. A gente adapta às necessidades daquele pequeno empreendimento de tecnologia. Tá? Mas é muito parecido. Então, a nossa entrada, o nosso acompanhamento, ele é feito muito através de conselho que se reúne mensalmente. Né? E, sim, nessa reunião, respondendo à tua pergunta, o empreendedor, a diretoria da empresa, os empreendedores, os fundadores, eles aprendem conosco a montar uma apresentação onde você vê números, vê os highlights, vê os pontos negativos do período, daquele período que se passou da última reunião até essa, e com essa cadência e disciplina de reuniões, a gente vem fazendo o acompanhamento, auditando a empresa, mas também ajudando os empreendedores a, de novo, construírem atalhos, a apressar o sucesso. Eu falo que só o fato de você implantar práticas de governança, por si só, isso já melhora os resultados, que é você parar, analisar se você está cumprindo um determinado objetivo, se você tem que trabalhar um comitê específico de vendas, qualquer ponto que você queira trabalhar dentro dessas reuniões, simplesmente o fato da gente sentar e discutir os resultados já vai gerar uma ação, né, não tenha dúvida, Gabriel, não tenha dúvida. Você sabe que é a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente entra numa empresa, por menor que seja, pode ser uma startup que fatura lá seus 20 mil reais por mês, ou pode ser uma empresa que já está com 1 milhão mês. Né?
a primeira coisa que nós fazemos é implantar esse modelo de gestão, modelo de acompanhamento, modelo de suporte, modelo de governança, né, tudo isso é governança, para poder, de fato, trazer um pouco mais de organização no desenvolvimento dessa companhia. E eu costumo dizer, Gabriel, só emendando aqui, né, tem a ver com isso que você colocou, muitas vezes, ou quase sempre, quem mais aprende e ganha com a preparação de uma apresentação, de um PowerPoint para conselho, é o empreendedor. Ele tendo que reunir a equipe e o time para colocar as informações numa apresentação e ter que defender aquele momento da companhia numa reunião estruturada, ele é o que mais ganha com isso. Ele se organiza melhor, se estrutura melhor. Precisa ter clareza também dos objetivos e como que ele está caminhando em relação ao atingimento de metas também, né? Mas uma coisa que para mim eu acho interessante em relação a investimento de risco, a gente tem visto e aí pegando um pouco do nosso público, né, que a gente fala muito sobre gestão, mas obviamente a gente está falando aqui sobre formas de crescimento de empresas e uma delas é de você ter acesso a capital. Obviamente você comentou sobre várias outras possibilidades de interação que vocês têm, mentorias, vocês têm comitês específicos para assessorar as empresas que receberam investimento em determinados assuntos específicos. Qual que é a diferença, por exemplo, entre uma gestora de venture capital ou uma empresa, por exemplo, que trabalha no modelo de venture builder e de uma aceleradora de startups, e como que vocês se enxergam nesse caminho e se eventualmente, se vocês se enxergam, obviamente, em um desses que eu citei, quais as congruências que existem entre essas outras vertentes de atuação para a atuação em conjunto com startups que recebem investimento também? Sim. Apesar da gente ser mão na massa, mão na graxa, né, como eu comentei, e com isso muitas vezes ser confundido parecer venture builder, né, ou seja, nós vamos ajudar o empreendedor a construir o negócio, eu acho que tem uma linha tênue aí, a gente toma muito cuidado, Bruno, em até onde ir. Né? Então, eu como empreendedor, muita gente perguntava para mim, escuta, Marcel, mas você vai começar a investir, você vai querer assumir o negócio, vai querer sentar lá na poltrona e vai querer tocar o negócio junto com o empreendedor. Então eu aprendi a saber até onde ir. Né? Tem um papel onde a gente pode agregar valor ao negócio, aconselhando, fazendo mentoria, fazendo coach, fazendo networking, abrindo portas, pegando o empreendedor pela mão e levando para conhecer outras pessoas, trazendo um consultor, recomendando um profissional, um diretor ou um gerente de finanças para ajudar. Então, esse papel de apoio a gente faz muito bem, mas a operação, a construção do negócio é um papel do empreendedor. Então nós tomamos muito cuidado em não invadir o território da operação. Se eu precisar invadir o território da operação, o negócio deu errado. Não é meu papel construir aquele empreendimento, é o papel do empreendedor. Então hoje a gente se situa nesse slot, vamos dizer assim, né? Nesse pedaço que é o pedaço de um investidor venture capital que é talvez mais ativo do que muitos investidores de venture capital do mundo ou do Brasil. A maioria acaba tendo um toque mais leve, mais afastado, fazendo menos reuniões de acompanhamento. A gente já procura ser muito mais ativo nisso, mas a gente não faz aceleração e a gente não constrói o negócio com o empreendedor. A gente faz um apoio e, de novo, constrói atalhos. Perfeito. Marcel, voltando um pouquinho para TN3, você falou de 50 milhões em praticamente 50 operações, né? Mais que 50 operações. O que seria meio difícil. Você falou muito de empresas, né, de base tecnológica, de tecnologia. Eu vi também que tem um braço de real estate. Como que a TM3 está pensando também em diversificação e para quais segmentos vocês estão olhando agora, né? Olhando para frente aí, para a visão de longo prazo. E já emendando, desculpa, fazendo uma pergunta mais longa, eu vi também que em 5 anos vocês querem alcançar 1 bi sob gestão. Né? Então, como que alcançar 1 bi
novas perspectivas, novos segmentos, essa área de real estate, como que isso tudo se conversa aí? Legal, vamos lá, Gabriel, boa pergunta. Falar um pouquinho de estratégia, né? E quando eu decidi fundar a TM3, ali há 10 anos atrás, né? Eu já tinha em mente ter como principal foco da gestora fazer venture capital, investir em empresas de tecnologia, porque essa é a minha praia. Isso eu entendo, eu conheço, enfim, as pessoas também me conhecem, é onde eu sinto mais conforto de atuar e mais segurança em ter sucesso, ter resultado. Tá? Mas, até por uma questão de diversificação, logo depois do início, nós começamos fazendo o primeiro fundo de Venture Capital, pequeno ainda lá em 2011, mas logo depois eu decidi criar uma área pequena inicial para fazer investimentos líquidos. Fundo multimercado, fundo small caps, que é uma área que a gente chama hoje de asset dentro da gestora. Até para, inicialmente, eu diversificar o meu patrimônio pessoal. Né? Ao longo do tempo, então nós criamos um fundo multimercado, um fundo líquido, depois criamos um fundo small caps, né, e chamamos isso de asset management. Né. Então a gente tem a parte de venture capital, que é o início, passou a criar uma área de asset management para diversificar, e ao longo do tempo pessoas próximas quiseram investir nesse fundo. Esse fundo inicialmente era exclusivo meu, né, meu dinheiro. E aí as pessoas olharam aquele negócio andando, caminhando, quiseram investir também. Então eu decidi profissionalizar essa área de asset, trazer uma equipe, um economista-chefe e abrir para pessoas de fora investirem também aqui. Né? Na paralela, também por um desejo de diversificação, eu queria fazer alguns investimentos no mercado imobiliário, coisas diferenciadas, coisas bacanas, que fugissem um pouco do lugar comum. Eu conheço muitos empreendedores imobiliários lá no sul do Brasil, que estão com projetos muito bacanas. Da mesma forma, eu criei o que eu chamei de área de real estate. Né? E isso veio para dentro da gestora. Né? Então, ao longo do tempo, nós fomos construindo áreas na gestora, iniciando por Venture Capital, depois Asset Management, para trabalhar fundos líquidos, depois Real Estate, para trabalhar fundos de investimento em imóveis, tanto para desenvolvimento quanto para renda, e por último, agora mais recentemente, vendo a necessidade de um suporte de análise financeira, de fusões, aquisições, valuation, né, estruturação financeira dentro das próprias empresas investidas, né? Ou gente que nos procurava para ajudar nisso, já que a gente desenvolveu uma expertise forte no setor de gestão de recursos de terceiros, nós decidimos criar uma área que a gente chama de Financial Advisory. Então hoje a TM3 ela tem 4 áreas. A área de Venture Capital, que é a maior, é a origem, a área de Asset Management, fundos líquidos, a área de Real Estate, mercado imobiliário, e a área de Financial Advisor, que faz M&A, que faz estruturação financeira, muitas vezes para as próprias empresas investidas, e isso acaba criando uma sinergia do grupo. Então, hoje nós estamos assim, eu acredito que a gente já estabilizou isso, essas 4 áreas de interesse, e a gente deve crescer em cima dessas 4 áreas estruturadas. Né? De fato, a gente já está passando de meio bi sob gestão, tem a intenção de ultrapassar 1 bilhão sob gestão, que é um número relevante, né? É um pouco diferente de 1 bilhão de reais numa plataforma, né, como BTG, XP, como um agente dessas plataformas é uma coisa. Agora você fazer gestão direta de 1 bi já é um negócio grande, considerado maior. Então a gente tem essa aspiração, esse sonho grande, e até para dar um spoiler aqui para vocês, ali na reportagem é 5 anos, mas de fato é 3. A gente quer fazer em 3 anos esse bi. Bacana. Acho que é bacana também a gente contar um pouquinho, você falou da sua carreira empreendedora, e quando você pega a sua história profissional, né, você teve uma jornada muito bem sucedida, né, com a Bematec, que foi uma empresa que passou aí por um processo de internacionalização, um processo de IPO, depois foi comprado por um dos maiores ERPs disponíveis. Então é uma jornada assim que é muito, muito inspiradora e muito interessante, né?
como que foi a ideia de criar a Bematec? Eu fui lendo, estudando um pouco sobre você, entendi ali que foi um desafio que inicialmente vocês se propuseram a fazer no mestrado. Como que foi essa ideia? Era uma lacuna de mercado que você enxergava claramente? Como que surgiu a ideia da empresa? Gabriel, enfim, quando eu estava na engenharia ainda, né, eu fiz engenharia elétrica na Universidade Federal do Paraná e com ênfase em eletrônica, então já me interessei por um setor nascente na década de 80, que era o setor de tecnologia de informação, de computadores, software, essa coisa toda. Lembra que na década de 80 que o computador pessoal começou a existir, eu estava fazendo engenharia e me interessei muito pela área digital, computação, né? Cheguei a dar aula, inclusive, fui professor de engenharia de computação. Mas o que aconteceu foi que durante a engenharia eu criei uma primeira empresa para desenvolver software, né, com 2 amigos, e naturalmente essa empresa ela acabou deixando de existir, mas foi uma bela experiência, né, e eu fui, vamos dizer assim, picado pelo mosquito azul do empreendedorismo nessa fase. E eu achei, depois dessa experiência inicial, eu tinha lá 20 anos, né, se isso, eu achei que eu deveria empreender, que eu deveria desenvolver um empreendimento e o que aconteceu foi que logo quando eu me formei, eu tive algumas oportunidades, convites para trabalhar, né, como engenheiro em algumas grandes empresas, mas eu decidi fazer uma outra opção. Eu fui convidado para participar de um curso de pós-graduação na área de informática industrial e havia uma promessa no final desse curso de você ter um projeto de interesse de uma empresa local, né, e incubar esse projeto e desenvolver um empreendimento. Então isso me atraiu. Eu entrei nesse curso de pós-graduação com um olhar de empreendedor. Peraí, eu indo para esse curso eu vou conseguir estruturar um novo projeto, um novo empreendimento e talvez eu tenha chance maior de sucesso. O que aconteceu foi que esse curso foi criado lá em Curitiba e para manter os professores que eles trouxeram, inclusive de fora do Brasil, de outros estados, era um corpo docente de alto nível, eles precisaram buscar bolsas no CNPq, na CAPES, e transformar então essa pós-graduação, que era mais prática, era uma coisa mais de desenvolver projetos e empreendimentos, eles transformaram em um mestrado, num curso de mestrado. E quem estava dentro ficou. Então eu não tinha nenhuma ambição acadêmica, mas eu acabei me tornando mestre em automação industrial em função da transformação desse curso de pós-graduação. E nesse curso, como ele iniciou com uma coisa prática para desenvolver empreendimentos, eles tinham acordos com empresas locais. Uma dessas empresas era fabricante de equipamentos de telex. O telex é precursor do fax, que é precursor do e-mail, que é precursor do WhatsApp, né? Então, hoje o que você manda de mensagem no WhatsApp, lá atrás você mandava através de um telex, de uma máquina de telex. E isso valia para bancos, para você fazer investimentos, para mandar informações relevantes, formais, legais, né? E numa máquina de telex, que é basicamente um computador, você tem uma impressora que imprimia esses dados, essas informações. Precisava de uma impressora, essa empresa precisava desenvolver uma impressora e encomendou para o curso para que os alunos fizessem uma impressora, tentassem desenvolver uma impressora. Eu e um colega, o Volney, meu sócio da Bematec, aliás, Bematec é o sobrenome dele e o meu, Betchol e Malchevsky Tecnologia, né? Daí que surgiu o nome. Então eu e o Volney pegamos esse projeto e decidimos criar uma impressora. Foi o primeiro produto da Bematec, nós tivemos o projeto incubado na incubadora de tecnologia de Curitiba, foi o primeiro projeto incubado no Paraná, né? É um dos primeiros do Brasil, e iniciamos fazendo impressoras para telex. Foi assim que a gente teve a ideia de começar um negócio, mas foi dentro da universidade. É interessante porque no final dos anos 80, início dos anos 90, o termo startup não existia. Incubadora de tecnologia era uma coisa complexa, você explicava para os empresários, eu estou numa incubadora. Aí ele achava que a gente criava, era uma granja, né,
granja de frangos, de pintinhos, né? Porque incubadora normalmente é associada ao agronegócio. Mas foi assim, foi dentro da universidade, numa incubadora, um modelo bem americano, que na época era uma inovação aqui no Brasil. E daí a gente, enfim, teve uma ascensão grande, muito trabalho e cresceu bastante. Entre o momento que vocês criam a empresa de fato a partir de uma oportunidade e um IPO, tem uma jornada imensa, né? Obviamente com muitas dificuldades, com muitas vitórias, mas também com o desenvolvimento de uma estratégia clara, né? Sim. Como que foi isso para vocês de fato começar um negócio, de ter de fato ali os clientes e pensarem, poxa, eu consigo fazer um IPO? Se isso para vocês no início, se era algo que vocês tinham na visão, ou em que momento isso passou a fazer parte de um dos objetivos de vocês, ou se não era um objetivo, em nenhum momento era um objetivo. Como é que foi esse processo de fato de fazer com que a empresa tivesse abertura de capital? Eu acho que para muita gente abrir capital na bolsa, seja aqui na B3, na Nasdaq, em Nova York, é um sonho, né? É a confirmação do sucesso do empreendimento. E eu e o Volney, desde muito cedo, já sonhávamos com isso, mas era um sonho muito distante, porque o Brasil, o mercado de capitais do Brasil para pequenos negócios e negócios de tecnologia, o mercado de capitais não existia, né? Mas nós acompanhávamos naturalmente o mercado de tecnologia nos Estados Unidos. E as empresas lá, como Microsoft, Apple, já iam abrindo capital, né? Iam crescendo e captando na bolsa. Então a gente se mirava, né? Olhava muito o que acontecia na Califórnia, no Silicon Valley, aprendia muito com o que via acontecendo lá, e tinha esse sonho distante, puxa, quem sabe um dia, né? Por que não? Mas era uma coisa assim impossível, era quase uma piada a gente falar nisso, porque é coisa de sonhador, né? Mas, bom, a Bematec, ela, lá desse início que eu contei para vocês, ela cresceu rapidamente. Impressora para Telex não durou muito, né? Mas nós fizemos a primeira mini impressora do Brasil, inicialmente para automação de bancos, depois para automação de lojas. Hoje é muito comum você entrar num supermercado, numa farmácia, num restaurante e pegar um impressora de cupom fiscal, um cupomzinho fiscal, né? Isso vocês jovens nasceram olhando isso. Isso não existia no passado. Era uma caixa registradora, tanto no balcão do banco quanto no balcão da loja. Era um negócio arcaico, dedicado, caro, complexo, né? Com o advento do PC, o PC tomando o lugar desses equipamentos mais dedicados, você precisava dessa impressora do lado, pequena, compacta, para poder imprimir o ticketzinho, o recibo, né? Então a gente percebeu essa oportunidade, se atirou nisso, e a Bematec foi precursora nesse tipo de produto e liderou durante anos aí esse produto. Das impressoras nós passamos para outros equipamentos, né, como terminais touch, leitor de código de barras, tudo que era necessário para você ter um ponto de venda numa loja, né? A gente começou a fazer todo o hardware, o equipamento. E percebeu, né, ali no início dos anos 2000, que o hardware ia virar commodity, né? A gente falava que hardware é ferro, ferro não vale, né, não tem valor. E aí, naturalmente, houve uma estratégia muito bem definida, né? Isso é importante, muita coisa o empreendedor faz por intuição, mas você precisa se planejar, tentar antecipar o futuro, construir esse futuro, e o que a gente percebeu é que a gente deveria ir para software, né? Precisaríamos ir para software para ter uma oferta completa no ponto de venda. O ponto de venda é um computador, é uma impressora, uma gaveta de dinheiro, um leitor de código de barras, mas principalmente o software de gestão daquela loja, daquela boutique, daquela farmácia, do mercado, do hotel, do restaurante, né? Então a gente percebeu que o software era fundamental, ia ser cada vez mais fundamental, e a gente precisava entrar em software para oferecer tudo para o lojista. Nós não tínhamos tempo para isso, nós conhecíamos as melhores software houses em cada vertical do varejo, né? E achamos que uma boa ideia seria comprar as melhores, né? Comprar a melhor da farmácia, a melhor do mercado, a melhor do bar, do restaurante, só que precisava de dinheiro para isso. Nós tivemos uma jornada muito convencional hoje, totalmente não convencional no passado.
Nós começamos na universidade, numa incubadora de tecnologia, tivemos investimento anjo, esse nome não existia ainda, mas tivemos. Isso nós estamos falando dos anos 90? Início dos anos 90. Né? Tivemos uma operação de private equity, fomos investidos numa operação de private equity pelo BNDES Par, que era o braço Venture Capital do BNDES na época, e fizemos o IPO. Né? Então nós tivemos essa jornada muito convencional hoje, mas que na época a gente não sabia o que estava fazendo, mas foi assim que aconteceu. Mas aí o que aconteceu foi que nós decidimos comprar algumas software houses para complementar nossa oferta com software. Para isso precisava de grana e nós começamos a buscar investidores grandes, fora do Brasil ou aqui no Brasil, venture capital, empresas, né, de venture capital que tivessem interesse em fazer o investimento. Nessa busca, isso era 2006, nós precisaríamos de uma grande soma de dinheiro para comprar 3, 4, 5 software houses nas suas verticais do varejo. Nesse momento, abriu uma janela na Bovespa, na época, hoje B3, e algumas empresas se lançaram. Foi uma novidade. A primeira foi o Laércio, da TOTUS, né? Depois veio o Miguel, lá de Joinville, da DataSul, o Elinho Rotenberg, lá de Curitiba, com a Positivo, em dezembro de 2006. A gente viu que era o momento e em abril de 2007, em vez de captar numa nova rodada de investimento com investidores, nós decidimos abrir capital. Mas isso foi planejado, foi organizado, a gente já tinha um grau de governança muito bom. E aí fizemos, muita gente duvidava, a empresa não era grande ainda, muita gente duvidava que a gente tivesse sucesso na oferta, mas fizemos uma oferta grande na época para captar recursos para poder comprar, fazer aquisições de software houses e oferecer o que na época a gente chamou de one stop shop, ou seja, ligue para a Bematec que você tem tudo que você precisa para automatizar o seu negócio. Você captou 270 milhões, né, na época? Foi na isso? época foi uma oferta de 400 milhões de reais, o que era na época 200 milhões de dólares. Foi uma boa oferta. E aí depois você faz quer dizer, a Bematec, né, faz a venda em 2015 para TOTUS. E você saiu da Bematec em qual período? Eu saí da Bematec, eu tive duas saídas, né? A primeira foi, em 2009, 2008 teve uma crise muito grande global, enfim, a crise de 2008, várias empresas quebraram, bancos quebraram, foi a famosa crise aí de 2008, e isso afetou todos os mercados. A Bematec era uma small cap, então a bolsa sofreu muito com isso, a gente perdeu valor e havia um trabalho de recuperação a ser feito junto ao mercado, a própria economia real sofreu, né? Então, em 2009, eu sabia que ia ser um ano muito difícil. A gente começou a sentir a crise no final de 2008 e eu sabia que 2009 ia ser um ano muito difícil. Eu tive que voltar à operação, eu era presidente na época, CEO, né, da companhia de capital aberto, com investidores brasileiros e do exterior também. E eu já estava cansado depois de uma jornada desde 1990, né, até 2009. Foi uma jornada, a gente não tirou uma empresa da incubadora para ter cadeia de suprimento na Ásia, operações nos Estados Unidos, no mundo inteiro, dando risada, né? Ou seja, foi trabalhando duro, contando aqui a história, parece muito bacana, muito, muito legal, mas foi difícil, essas coisas não acontecem de forma simples, né? De forma fácil. E aí eu estava muito cansado, eu liderei todo esse processo ao longo desses quase 20 anos, e aí eu avisei meus sócios principais do início que eu ia me aposentar. No final do ano eu falei, olha, 2009 vai ser um ano difícil, complicado, eu estou voltando para a operação, eu vou voltar a vender, vou enfim, recuperar aí o espaço perdido, tem uma crise aí pela frente. Então eu preparei os meus principais sócios para a minha aposentadoria no final de 2009. Então eu deixei a presidência da companhia em dezembro de 2009, virei presidente do conselho de administração da companhia a partir de 2010 e comecei a trabalhar na criação da gestora da TM3. Foi no mesmo período. Aí eu passei a ter tempo para poder olhar para outras coisas.
Então, a função executiva eu deixei de fazer no final de 2009, mas eu continuei conselheiro da Bematec, sócio da Bematec até 2015, até a venda. Então eu só saí de fato da companhia na venda para TOTVS. Marcel, quais são talvez aí as principais diferenças entre você fazer a gestão de uma empresa de fato ali que tem hardware, software, listada em bolsa, que tem operações em diferentes regiões, enfim, no mundo, como você comentou, e hoje fazendo uma gestão de uma empresa que trabalha mais os aspectos de investimento, né, quer seja investimentos líquidos, gestão de ativos ou um aspecto de finanças corporativas, qual que talvez seja ali a principal diferença entre o que você tinha na gestão passada, de uma empresa na passada, e o que você tem hoje? Eu digo que tem 3 figuras aí, tá? Não tem só 2, tem 3. A primeira figura é tocar uma empresa de tecnologia, ser o fundador, o empreendedor e tocar uma Bematec. Aí é gestão pura, aí você está na briga, você está na batalha, você está na guerra. Tá sofrendo, apanhando, surrando, a briga do dia a dia, a operação ela te demanda muito, te estressa bastante. Então, e uma empresa de capital aberto não é só fazer as reuniões com os executivos, trabalhar com os clientes, desenhar estratégia, crescer. Você tem que atender os investidores, né? Você tem todo final de trimestre, você tem o call, você divulga resultados, nem sempre é um bom resultado, você precisa dar atenção. Então se cria um novo stakeholder importante que é o investidor. Então essa é uma atividade que te suga muito, que te demanda muito, né? Que é tocar uma operação de uma empresa de capital aberto, né? E vamos lá, não era uma empresa grande, né? Que tem toda uma mega estrutura, era uma empresa de tecnologia relativamente pequena. Na época que eu me aposentei, vamos dizer assim, a empresa faturava aí 150, o equivalente a 150 milhões de dólares aproximadamente, né? 330 milhões de reais de receita líquida quando eu saí. Então não era uma empresa que tinha grande porte e, portanto, permitia que tivesse uma estrutura de apoio, de vice-presidências muito grande, né? Então, de fato, o CEO de uma empresa de tecnologia, ele trabalha bastante, ele se dedica bastante. Então, isso sempre foi muito desgastante e um dos motivos de eu, depois de 20 anos, querer me aposentar, tá? A outra coisa é você fazer a gestão de um fundo e acompanhar, mesmo com a mão na graxa, no conselho de administração, dando orientações e conselhos para os empreendedores que estão ali na batalha do dia a dia, tá? Então é uma atividade que me traz muita alegria, eu diria, muito prazer, porque eu sei fazer. Mas a hora que eu vou para casa dormir, quem está tocando a empresa e quem não dorme é o empreendedor. Eu vou lá e durmo, né? Eu fiz minha parte. Então é uma atividade que te permite um maior planejamento, um ciclo de acompanhamento um pouco mais tranquilo, menos tenso do que você estar numa operação. Então esse é o segundo papel. Esse papel é um papel que eu gosto e que acho que te traz uma previsibilidade maior, um planejamento maior. É claro que as empresas investidas têm crises também e você tem que apoiar, mas é diferente de você estar lá tocando a crise, né? O terceiro papel é de uma gestora que eu criei há 10 anos, que eu esperava que fosse pequena, com 2 ou 3 pessoas me ajudando, e que hoje tem mais de 30 pessoas. Então hoje eu virei o CEO de uma operação, né? Que é uma gestora, que é uma empresa. Eu estou empreendendo novamente. Você voltou a não dormir tão tranquilo assim nas noites. Exatamente. É claro que não é a tensão e a operação de uma indústria, de uma empresa de tecnologia que vende fora do Brasil, que fabrica fora do Brasil, enfim. Mas tem aí a preocupação com pessoas, com profissionais, com talentos, com equipe. É uma empresa normal, como qualquer outra. Então, são 3 coisas bem diferentes, tá? Eu diria que o meu sonho era ficar na do meio, participar dos conselhos, investir, apoiar os empreendedores, mas as coisas foram crescendo rapidamente e não teve como eu deixar de estar à frente da gestora, e hoje eu faço esse papel de gestor executivo novamente.
Espero me aposentar de novo em algum momento ali na frente, mas por enquanto eu tô nessa fase aí entre conselheiro das investidas, apoiador das investidas, mas também executivo da minha própria empresa. Marcel, e como CEO da TM3, vocês no ano passado fizeram a opção, né, de disputar o edital aqui que estava lançado para a gestora, né, que faria a administração do FIP, do Fundo Soberano. E eu te confesso que eu já tinha tido alguns encontros com você, né, algumas reuniões, tanto pela Positivo quanto pela TM3, e fiquei bastante feliz em saber que era uma gestora que tinha um track record como a TM3, que a gente pode cobrar, que a gente pode falar como é que está a performance, como é que estão os investimentos, mas enfim, vocês fizeram a opção de disputar esse edital e foram a gestora selecionada. Como assim? Primeiro, uma primeira avaliação, não sei se você conhecia o ecossistema capixaba, né, de inovação, talvez uma pergunta mais pessoal sua, né? Como que foi essa percepção aí de como que está estruturado esse ecossistema capixaba de inovação? Bom, deixa eu pegar essa última, depois eu falo um pouco do fundo e da escolha, como é que foi tudo isso, mas bom, eu conheci o Espírito Santo, a Belmatec tinha operações em todo o Brasil e fora, e eu vinha com alguma frequência aqui para Vitória, né? Cheguei aí para Cachoeiro também, nós tínhamos negócios aqui no interior, então já conhecia o Espírito Santo, o potencial do estado, e sempre gostei de vir para cá, né? Sempre achei gostava quando tinha algum evento, participar de um painel, visitar um cliente, discutir com parceiros locais, sempre era um prazer estar aqui, sempre achei um ambiente muito agradável, muito bacana. Naturalmente era uma visão de quem tinha negócios no Espírito Santo, agora é uma visão diferente, né? Uma visão de quem está aprendendo ainda sobre o ecossistema, mas já fizemos naturalmente um mapeamento grande do ecossistema, já passamos a conhecer os principais stakeholders do ecossistema, e o que eu posso dizer de forma resumida, tá, Gabriel, é que eu acho que o timing para a gente pegar esse projeto aqui foi perfeito, tá? Eu acho que o momento do Espírito Santo é ímpar. Eu acho que Vitória, por exemplo, está num momento de fato despontar junto com o estado todo, como um dos principais polos empreendedores em tecnologia do Brasil. Eu vi isso acontecer em Florianópolis, eu acho que as condições são muito parecidas, né? Aqui vocês têm qualidade de vida, vocês têm um estado muito organizado, uma cidade limpa, bacana, um software, esse é o hardware, né? O software que é a cabeça do empreendedor capixaba, uma cabeça boa, gente que trabalha, gente séria, né? Então eu tenho participado de eventos, tenho sido naturalmente em função do FUNCISUM, que é o Fundo Soberano, né, que a gente está fazendo a gestão. Eu tenho participado de eventos aqui no Espírito Santo e tenho dito com muita tranquilidade que vai ser um projeto prazeroso ajudar a desenvolver o ecossistema local com esse fundo, porque a gente está encontrando uma série de facilitadores, né? Empreendedores, industriais, universidades, próprio governo, os stakeholders locais, investidores locais. Há uma movimentação muito boa hoje no estado do Espírito Santo para esse tema do ecossistema de tecnologia. Então eu estou muito à vontade em desenvolver esse projeto e acho que a gente deu sorte de ter pego esse fundo nesse momento aqui, né? Eu acho que o momento vai nos ajudar muito. Perfeito. E como que foi esse processo de decidir e vir aqui participar desse Vamos lá, nós já conhecíamos o Bandes. O Bandes é cotista, é investidor de um dos fundos nossos, né? Nós trouxemos o Bandes como investidor, nós temos investidores, pessoas físicas, né? Temos family offices, os sócios da gestora são grandes investidores dos fundos, mas no fundo anterior ao FUNCISUM, que é o do Fundo Soberano, aqui do Espírito Santo, no fundo anterior, nós captamos com institucionais, então trouxemos BNDES, trouxemos BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento do extremo sul do país,
trouxemos Bandes, dentre outros. Então nós conhecíamos, tínhamos já um contato com o Bandes, soubemos do Fundo Soberano, soubemos do edital e decidimos desenhar um formato de atuação que a gente considerou disruptivo e diferenciado. Eu acho que por isso é que nós vencemos o edital. A ideia nossa foi trazer uma abrangência de impacto no Estado que pegasse desde o processo de ideação, startups que estão começando, early stage, aceleração, né, até empresas que já estão maduras. Isso a gente sabe fazer, como eu falei no início. Né, fazer cheque de 10, 15 milhões para uma empresa madura, a gente sabe fazer, faz isso normalmente já. Então, não há hoje muitos players, muitas casas trabalhando com range tão grande. Pegar lá o empreendedor da base, da origem, da aceleração, até um empreendedor que já tem um negócio maduro. O que nós fizemos? Nós fizemos uma proposta e convidamos para participar do projeto, contratamos como parceiro para o projeto a ACE, que é a maior e a melhor aceleradora do Brasil e provavelmente do hemisfério sul do mundo. Eles estão em São Paulo, estão em outras localidades, acompanham o ecossistema do sul, do centro-oeste, já fizeram isso conosco, fui eu que trouxe a ACE para atuar no sul do Brasil. Então nós nos conhecemos e temos uma relação muito boa já há vários anos. Né? E aí eu achei perfeita a ideia de trazer a ACE para pegar a parte de aceleração, a parte do projeto que ataca, vamos dizer assim, né, os empreendedores que estão começando, isso eles sabem fazer como ninguém, e nós pegando essa fatia do médio empreendimento para o empreendimento que já está mais maduro. Então, foi a única proposta que casou essas duas coisas, aceleração e investimentos já maduros. Acho que esse foi o grande diferencial que a gente fez, e o fato da gente já conhecer a ACE e eles nos conhecerem e trabalhar com a ACE desde 2014, 2015 com sucesso, né, fez com que o Bandes, né, o governo do estado, entendesse que a nossa proposta de fato poderia ser a proposta mais adequada para o que o Bandes queria desenvolver em termos de ecossistema aqui no estado. Então, viemos aqui, fizemos um pitch, confesso que saímos do pitch super entusiasmado, a gente viu que a ideia ficou boa, eu compraria, eu compraria o meu pitch, né? E no fim o resultado foi o resultado que a gente esperava por ser uma proposta de fato campeã, vencedora, e a gente está muito seguro com a entrega que a gente vai realizar por ter junto conosco a ACE, que nos dá muita segurança, principalmente na etapa de aceleração dos empreendimentos mais novos. Perfeito. É um cheque de 250 milhões para ser alocado em 5 anos, né? Sim. Não é fácil, imagino, achar esses projetos, né? Como que vocês estão trabalhando, aquele empreendedor que está nos ouvindo também, que tem interesse em acessar o fundo, como que vocês estão mapeando isso e como que algum empreendedor pode acessar o recurso também? O que nós estamos fazendo, nós estamos atuando em duas áreas junto com a ACE. Né? A ACE trabalha num processo de aceleração onde você encontra empreendimentos nascentes, startups muito jovens. E a ACE já conhece isso, que faz isso há 10 anos. Né? Então a ACE tem uma metodologia do processo de aceleração, eles pretendem acelerar digitalmente até 500 empreendimentos, né? E presencialmente em torno de algumas dezenas de empreendimentos. Presencialmente aqui, né, inicialmente em Vitória, a empresa pode estar no interior, pode vir para cá de vez em quando para uma mentoria, para uma reunião, mas essa metodologia a ACE já tem, e a ACE normalmente lança editais de chamada de startups que queiram ser aceleradas. Esse edital já está na rua, né, as empresas já estão se cadastrando para receber a aceleração, a metodologia. É uma universidade de startup. Na realidade, você aprende a transformar aquela ideia no empreendimento. Né? É isso que a ACE conhece muito, sabe fazer muito com sucesso. Então, tem essa parte que é a parte de aceleração, que nós estamos tocando junto com a ACE. Então, é através do edital.
no website tm3.capital, tem lá todas as informações, enfim. E tem a parte mais tradicional do Venture Capital, que aí a TM3 está fazendo diretamente, que é mapear as empresas de tecnologia, as startups, já um pouco mais maduras, do Estado. E não só isso, mapear empresas de fora do Estado, isso é importante, que tenham interesse em se transferir para o Espírito Santo. Muita gente me pergunta, pô, Marcel, vai ser difícil você investir 250 milhões de reais em startups no Espírito Santo. Acho que não vai ser tão difícil assim. Então, parte da solução é você, naturalmente, fazer a aceleração, ter um dinheiro para isso, e criar novos empreendimentos a partir desse fundo, investir em empresas que já estão aqui, e há um número importante de startups já maduras aqui no estado, mas tem uma ponta que tem a ver com o número de oportunidades que há no Espírito Santo, talvez não seja suficiente, mas tem a ver muito com o fato do compromisso que nós temos em estimular o ecossistema, amadurecer o ecossistema de tecnologia no Estado, criar um futuro de tecnologia digital para o Estado do Espírito Santo, ajudar nisso, né? E trazer empreendedores de fora é uma parte importante desse processo. Se a gente for olhar os grandes ecossistemas que deram certo, pega o Silicon Valley. Se você for para Palo Alto, você vai ouvir o cara falando chinês, japonês, francês, árabe, e um pouco de inglês também lá nas ruas, né? Então, não há ecossistema, principalmente de tecnologia, que se desenvolva só com locais. Então, parte do sucesso do desenvolvimento de um bom ecossistema é trazer gente de fora para atuar aqui, localmente. Então, a gente está mapeando emprego. Florianópolis. Florianópolis é um exemplo brasileiro que deu muito certo. Você vai para Florianópolis, tem carioca, paranaense, um monte de gaúcho, argentino, você tem lá paulistas, enfim, gente do Nordeste atuando em startups lá em Florianópolis, né? Então passa por trazer também gente de fora o caminho para o sucesso, a jornada para o sucesso do projeto. E a gente já mapeou, já tem mapeado, inclusive, empresas que estão fora do Espírito Santo e que têm interesse em vir para cá por uma série de motivos, não só pelo cheque do FUNCISUM, mas também pelos benefícios fiscais que o Estado oferece, pela qualidade de vida, pelo sol, pela praia, né, pelas universidades. Tá? Então, e há casos super interessantes, por exemplo, tem um caso que a gente está analisando de dois empreendedores de São Paulo, que tem uma startup em São Paulo, mas que casaram com duas capixabas e moram em Vila Velha. Ou seja, trazer essa startup para o Espírito Santo não me parece ser uma tarefa muito difícil. Né? Então, eu acredito que investindo no ecossistema local que já existe, promovendo esse ecossistema e fazendo esse mix com empreendedores de fora que possam vir para cá, isso é um fator-chave de sucesso. Marcel, agora talvez eu vou fazer uma pergunta que seja um pouco conflitante, assim, né? Mas imagine que eu me coloco, por exemplo, na figura de um empreendedor que está aqui no Espírito Santo ou está fora do Espírito Santo. Quais que são os principais benefícios desse empreendedor que tem uma startup ou já tem uma startup talvez ali num estágio um pouco mais maduro? O que vai atrair esse empreendedor a acessar o fundo soberano em detrimento de outras oportunidades que ele possa ver, por exemplo, no mercado ou outros fundos? É uma pergunta muito boa, Bruno. E hoje, de fato, você tem muito dinheiro na mão de fundos de venture capital fazendo bons investimentos. Né? Existe até uma disputa por deals, né? Por bons empreendimentos, bons projetos. E a gente participa disso, a TM3 está fazendo isso há 10 anos, não é novidade. Nós temos outros fundos, mas tem uma coisa importante que vem acontecendo no mercado de venture capital, que é o co-investimento. Né? Cada vez mais é raro você ter um investidor apenas entrando num deal, principalmente se você fala num negócio já maduro. Né? Em geral, o amadurecimento do mercado de venture capital, que vem seguindo o que acontece no Silicon Valley, nos Estados Unidos, nos outros países,
ele vem fazendo com que cada vez mais as casas, né, os gestores, procurem investir em conjunto para dividir risco, para dividir responsabilidade, para dividir mentoria, né, para aumentar a escala. Em vez de fazer um cheque aqui de 5 milhões no Bruno, por que eu não faço um de 2,5 no Bruno e de 2,5 no Gabriel e trago um co-investidor para fazer o outro 2,5 aqui e 2,5 aqui? Então faz todo sentido, e isso não é novidade, isso lá fora é assim, né? Então, co-investimento é hoje a palavra de ordem na indústria de Venture Capital. Então daí você já abre a possibilidade de você ter um empreendedor de sucesso que vai pegar um cheque com uma casa de São Paulo, um VC de São Paulo, mas também, por que não, pegar um cheque com o investidor aqui local, né? Então acho que trazer mais de um investidor é uma coisa, é um fator-chave de sucesso. Um outro aspecto é o fato da TM3 ser a gestora, tá? A gente é muito procurado, Bruno, por empreendedores por ser um investidor hands-on, mão na graxa, mão arregaçada, manga arregaçada, tá? Então hoje o bom empreendedor, a startup de sucesso, ela meio que procura o investidor. E a gente tem sido procurado por já ter um track record de apoio, de ajuda, de construção de atalhos para aquela startup. A minha figura, por ser um empreendedor lá da Bematec, é uma figura muito procurada. Então quando o empreendedor... Sou franco em dizer isso, né, bem transparente. Quando o empreendedor percebe que a gestora que tem lá o Marcel, alguns outros sócios que conhecem desse negócio, o cara fala, peraí, queria ter esses caras comigo, né? Queria ter esses caras aqui junto. Eles vêm trabalhando direito, tem cases de sucesso. Em geral, quando esse empreendedor liga para um investido, ele tem uma ótima referência. Então, a TM3 ela ajuda no processo de que o empreendedor escolha o FundsIS para ser investido, tá? Eu acho que um outro aspecto importante é que o fundo que nós temos aqui é um fundo relevante, são 250 milhões de reais. Em geral, os investidores fazem algumas rodadas, eles acompanham algumas rodadas, né? O fato da gente ter 250 milhões específicos para serem investidos em empresas daqui ou que se instalem aqui, faz com que o empreendedor que opte pelo FundsIS aqui, se ele tiver sucesso e trabalhar direito, ele já sabe que ele pode ter um novo cheque ali na frente. E de uma outra gestora, ele não sabe. O fundo pode estar se encerrando. Então existe essa possibilidade de um empreendedor receber 2 cheques follow-on. 2, 3, a gente pode seguir. Do FundsIS, por exemplo. Do FundsIS. A gente pode entrar lá no processo de aceleração com um cheque de 150, 200, 300 mil. E se esse negócio rampar rápido, aqui na frente a gente pode fazer um cheque de 5 ou 10. Tá? Então esse é um fator importante, ou seja, tem um fundo de 250 para investir no Espírito Santo e é um fundo que não vai acabar amanhã. Né? Tem vários outros aspectos, mas a gente pode ficar até amanhã aqui discutindo, mas eu acho que é uma pilha, né, de tijolos que constrói, que a construção fica bonita. Marcel, nota-se claramente que o empreendedorismo está na sua veia mesmo. Acredito que você nunca tenha tirado uma carteira de trabalho, né? Nunca teve uma carteira de trabalho assinada, já foi para o empreendedorismo logo de cara. Quase isso. São mais de 50 startups investidas, mais de 50 operações, é uma baita amostra. Qual que é o perfil que você enxerga hoje do empreendedor brasileiro? Quais são assim, as principais características e vantagens competitivas que ele tem e quais são as principais oportunidades de melhoria que você vê no empreendedorismo brasileiro como um todo? No capixaba também, mas enfim. Claro. O que você enxerga? Olha, o empreendedor brasileiro ele se desenvolveu bastante nos últimos anos, né? Ele está muito mais sofisticado do que ele está, tecnicamente falando, né? Do que ele estava há alguns anos atrás. Eu me recordo que quando eu comecei a fazer investimentos, né, em 2011 para 2012, eu não investi em startup, em early stage. Eu investi em empresas que já tinham faturamento, já tinham clientes, né? Eu tinha um medo enorme de investir em startup, né? O risco muito alto, e eu não enxergava no empreendedor
principalmente ali no sul, naquela época. Florianópolis já vinha se desenvolvendo, Paraná estava um pouco mais para trás, mas eu não via bons empreendedores nascendo e bons projetos, né? A partir de 2015 eu comecei a perceber essa mudança e aí sim nós passamos a investir em empreendedores, empreendimentos de muito pequeno porte nascentes, né? Então de lá para cá, de 14, 15 até aqui, em todo o Brasil, né, isso talvez seja mais forte um pouco em São Paulo, em Florianópolis, agora em Curitiba, BH, né, mas em todo o Brasil, até porque esses empreendedores se conversam, muito mais do que nós nos conversamos ou nos conversávamos. Esses caras se conhecem. Eles não têm problema nenhum em levantar o telefone, né, levantar o telefone é da minha época, né? pegar o celular e ligar para o empreendedor. Eu estou empreendendo aqui em Vitória, pô, você é um unicórnio aí de Curitiba, queria tentar bater um papo contigo. Eles não têm medo nenhum de fazer isso e o cara que recebe a ligação, ele está muito mais aberto do que nós estávamos antes. Então, esse mundo está pequeno. E isso tem feito com que a velocidade de desenvolvimento e de sofisticação, processo de sofisticação do empreendedor brasileiro esteja crescendo de forma geométrica, né? Então a gente está vendo isso. Hoje, raramente chega na TM3 um projeto sem pé e cabeça, o que era super frequente há 6, 7 anos atrás. Eu recebia lá empreendedores que não conseguiam passar da segunda pergunta, né? Hoje não, hoje o cara traz o deck, ele defende o mercado, defende a oferta, o nível desses empreendedores melhorou bastante. Esse pessoal está aprendendo a fazer pitch e a desenvolver projetos consistentes, que param em pé. Entender dores de mercado, gaps de atendimento e preencher esses gaps com propostas de solução. Então, eu vejo isso acontecendo no Brasil como um todo e vejo isso aqui presente da mesma forma em Vitória. Vamos lembrar que no índice de cidades empreendedoras, Vitória, né, cidades empreendedoras, feito pelo Endeavor, junto com o ENAP de Brasília, que é a Escola Nacional de Administração Pública, Vitória está em quarto. Está em quarto lugar. Primeiro está São Paulo é, né, difícil de competir. Segundo, Floripa. Terceiro, Curitiba. Quarto, Vitória. Tá? Então, vamos lá. Vitória não está tão longe dessas outras cidades, desses outros lugares. Sim. Então, eu tenho estado muito entusiasmado com o empreendedor nacional e vejo isso aqui também no Espírito Santo, muito mais do que... Eu sou um cara chato, talvez não pareça, mas eu sou engenheiro, sou técnico, fui professor, fui gestor, eu sou um cara crica, sou tido como um cara chato, detalhista, analítico, e fui muito chato, analítico, crítico, com empreendedores há pouco tempo atrás. Hoje eu sou um otimista. Nós temos olhado muitos negócios e olha, eu estou muito impressionado com a qualidade do empreendedor aqui do Brasil, empreendedor local. O Brasil é um país de oportunidade, né? Eu lembro que eu participei de um painel lá em Palo Alto, um tempo atrás, com gestores brasileiros e a plateia americana, né? Então, muito divertido lá no Silicon Valley e um americano perguntou para mim, escuta Marcel, o Brasil é um país complexo, complicado, a gente não entende o Brasil, como é que a gente pode querer investir em startups brasileiras se o país é todo complicado, todo complexo? Você mesmo, num comentário anterior, falou que o Brasil tem um custo Brasil elevado, uma burocracia, tem corrupção, tem um monte de problema, então por que eu vou investir no Brasil? E aí a resposta que eu dei para ele foi exatamente por isso. Quanto mais problema um país tem, mais empreendedor vai querer solucionar os problemas. O Brasil tem tanto gap, tem tanta coisa por ser feita, que é um canteiro de oportunidade para um bom empreendedor, né? Então, o que a gente vê rápida, o Brasil estava muito atrás de outros países como Colômbia, Argentina, México, falando de América Latina, em termos de capital investido em empreendimentos digitais, né, empreendedores e tudo mais. Esses países são muito mais abertos, por exemplo, para os Estados Unidos do que o Brasil, que é um país em si mesmado, muito fechado, né? Isso está mudando drasticamente. Os investidores de fora já estão atuando no Brasil, já estão buscando empresas para investir no Brasil.
Então é um país de oportunidades, é um contraponto, ou seja, um país cheio de problemas, cheio de coisas para resolver, mas em função disso é um país que tem muita oportunidade. Entendi. E o Brasil tem as suas especificidades, né? Uma solução para um problema da Alemanha ou dos Estados Unidos ou do Japão não vai ser a mesma solução para um problema brasileiro. E nós temos escala. É um país de 200 e tantos milhões de habitantes, continental, com vários mini países, né? Porém todos falam a mesma língua, esses estados, esses mini países, né? Então assim, é um momento de otimismo para o empreendedorismo digital aqui no Brasil, né? Tanto pelo lado do empreendedor, que de fato está muito sofisticado, muito preparado, né? Quanto do lado das oportunidades para empreender, para resolver problemas, né? E os investidores estão vendo isso. E os investidores não só profissionais como nós, mas family offices, pessoas que têm patrimônio, pessoal de fora, está trazendo dinheiro para cá e está investindo. E isso cria um ciclo virtuoso, que vai naturalmente ser estimulado por nós aqui no Espírito Santo. Já acontece no Espírito Santo e a gente está aqui para fazer isso acontecer mais rápido. Perfeito. Marcel, queria te agradecer, parabenizar aí por estar à frente do FIP Capixaba, eu vou chamar assim, te desejar enorme sucesso, né? Que você possa colocar toda essa visão empreendedora para ajudar o empreendedorismo capixaba. E obrigado por ter compartilhado tanto insight, tanta coisa bacana aqui com a gente. Bacana, Gabriel. Obrigado pelo convite. Bruno, obrigado também. Vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, estou disponível e estou à disposição para quando precisarem ouvir um pouco mais. E logo, logo a gente vai estar divulgando aí um número grande aí de empresas investidas e o sucesso que esse fundo vai ter. Oh, fantástico. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um abraço, valeu e até a próxima. Um abraço, pessoal.